troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese hoje é uma conclusão sobre tudo o que falamos até aqui sobre a comunicação. Ao fazer um levantamento histórico sobre as orientações da Igreja acerca da comunicação, é perceptível que a Igreja sempre acompanhou com muita preocupação, a ponto de, no século XV, levantar uma ofensiva contra os livros de jornais que eram impressos pela sociedade civil. O que para muitos parece ser uma postura de menosprezo da Igreja, com a capacidade do homem de produzir conhecimentos, e até acusação de medo de perder o poder absoluto sobre a sociedade, após ler os documentos e o desenrolar dos anos, podemos concluir que a Igreja manteve a sua coerência, o cuidado com a vida, com a cultura, e principalmente com uma comunicação comprometida com a verdade. Se no início a Igreja censurou documentos, hoje a mesma Igreja, embora em tempos diferentes, combate tudo o que não condiz com a verdade. Até existe um diálogo com o mundo, mas sem perder seu olhar crítico em relação às novidades do mesmo. Bem se sabe que a comunicação permitiu muitos avanços, e estas são reconhecidas e acolhidas pela Igreja para o anúncio do Evangelho, mas também é de conhecimento de todos que os meios de comunicação instigaram a barbárie. Basta recordar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que milhões de vidas foram ceifadas como algo descartável, sem contar o horror dos campos de concentração. Genocídio este que só foi descortinado no pós-guerra com o relato das vítimas. Tudo isso foi emulado pela capacidade de criar e difundir uma pseudo-verdade, mascarada por uma propaganda enganosa. A Igreja, mesmo com a redução do seu poder temporal, por meio das revoluções aos longos dos séculos, e com a separação Igreja e Estado, nunca se omitiu em deixar sua mensagem profética em defesa da vida e da fé. A Rádio Vaticano é um exemplo da preocupação da Igreja com a disseminação da verdade em meio às ditaduras que inibiam a presença da Igreja. A mesma se atualiza e busca, neste meio, difundir a sua mensagem de esperança e de fé, exercendo uma comunicação que de fato comunica e liberta. Não resta dúvida de que o decreto Intermirífica é um divisor de águas na vida da Igreja, pois foi ele que outorgou o uso dos meios de comunicação social em vista da difusão do Evangelho, buscando neste campo uma forma de anunciar a Boa Nova. Ele é o único documento conciliar que reconhece os espaços midiáticos como lugar a ser utilizado em vista do dinamismo pastoral. As regras deixadas do decreto Intermirífica se justificam cada vez mais, principalmente nos tempos de fake news, ou seja, em tempos de tantas notícias falsas. É preciso uma comunicação pautada na verdade. Para isto, a preparação dos fiéis leigos é fundamental, para que possam comunicar segundo o que orienta a Igreja. Aos bispos cabe a autoridade de fiscalizar e de preparar os comunicadores que devem estar a serviço do magistério e em comunhão com o mesmo, que vem ao longo do tempo orientando a Igreja sobre como agir para que as sementes do Verbo continuem a ser semeadas. Como exorta o decreto Intermirífica, foi criado o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que tem como missão, por meio do Sumo Pontífice, de publicar uma mensagem sobre os benefícios e cuidados que se deve ter enquanto comunicadores. Prova disso se percebe atualmente onde as notícias falsas são cada vez mais disseminadas, e a Igreja, por meio do Papa e dos bispos, vem conclamando a sociedade para que possa buscar cada vez mais as fontes das diversas notícias que chegam, para que assim possam compartilhar
aquilo que de fato condiz com a verdade. Lembrando que todos são comunicadores. Logo, a responsabilidade para com a verdade exige comprometimento de todos. Meu abraço amigo, a minha bênção, fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.